Vamos falar agora da questão aí de Lúcifer, demônio, diabo. Será que existe? Qual que é a visão espírita? Lúcifer, do hebraico Rei Léo, significa a estrela da manhã, ou aquele que traz luz. Em sua tradição judaico-cristã, Lúcifer teria sido um dos anjos criados por Deus, puro, belo e perfeito. Porém, tais atributos o fizeram se sentir superior aos demais, além de não aceitar os humanos como os filhos de Deus. Este seria o principal motivo da sua queda entre aspas, na qual assumiu a figura de Satanás ou do diabo. A doutrina espírita nos esclarece que todos os seres foram criados em sua simplicidade e ignorância. Os seres, portanto, evoluem ao longo de sua existência, desde o instinto primitivo até o início do princípio inteligente independente, ou seja, a consciência e o livre-arbítrio. O diabo não é um ser fora da natureza humana, pelo contrário, é uma criação alegórica feita pela humanidade, a qual representa a inclinação ao mal que há dentro do nosso íntimo primitivo. A queda de Lúcifer nos faz lembrar diariamente da nossa propensão natural às nossas paixões, vícios e instintos excessivos. Qual a visão da doutrina espírita a respeito dessa questão do demônio e do diabo, Elaine? É bem interessante, o texto foi muito bem resumido, né? E é o que você colocou aí, né? Não foi criado um espírito demônio, né? Nós somos criados todos de maneira igual, né? E através das sucessivas reencarnações, da lei de progresso, a gente vai progredindo como espírito, utilizando o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas, e a gente pode, nesse caminho, alguns espíritos terem mais dificuldades nesse progresso e muitas vezes agirem, né, por conta dessas imperfeições morais, de uma forma mais egoísta, né, mais vingativa, com menos amor, e aí acaba realmente havendo essa separação, mas todos separação entre aspas, porque na verdade somos todos iguais, né, e a doutrina deixa isso bem claro, né. E aí, Edson? Cláudio, isso é fruto da ignorância, né? Fruto da falta de estudos, inclusive, porque a figura em si de um ser que evoluiu e depois degrada, para mim é absurda, é um contrassenso. Porque se a gente for parar para pensar, a evolução significa você ir adquirindo cada vez mais luz, né? Cada vez mais condição de ter uma visão ampla das coisas, e menos apegos, menos paixões físicas e por aí afora. Então eu não consigo conceber um ser que chega num nível desse e por vaidade depois decai, entendeu? É contra a lei natural, né? Não, que é a lei de progresso, é um contrassenso, é o que eu estou dizendo. Apesar então, que dentro do movimento espírita há ideias dessa questão sim, de queda. mas é que infelizmente é o religiosismo, né? Ainda é fruto de um rustanguismo aí introduzido no meio espírita, que as pessoas não param para pensar, né? Antigamente a FEB ela impunha o Rustang de uma forma categórica e depois ela mudou a estratégia, ela começou a inserir nos textos, né, nos livros e tal. Então são ideias religiosas e o espírito tem que sair fora do religiosismo, tá certo? O espírito é um ser de luz que pode apagar a sua luz em função dos seus sentimentos próprios ou iluminar-se. Depende muito de como ele se trata, né? E se você acreditar em seres demoníacos, tem uma vertente no meio espírita que adora ficar falando de sombra, de trevas, e de isso, de aquilo. Para com isso. Isso aí só traz, sabe, só te faz se sentir mal com você. E gera medo, né? Veja, o espírita precisa de que as pessoas tenham medo para poder serem depois adeptos ou ficarem abaixo da responsabilidade dele. Isso aí é o dirigente, né, que quer ter as pessoas abaixo dele. Deixa eu te interromper, Edson. Vamos para o intervalo. Na sequência aqui a gente vai continuar o assunto a respeito dessa questão, visão espírita, sobre estas alegorias, né, do demônio e do diabo. Até já. Vamos lá, Edson. Continuando com o tema aí sobre a visão espírita. Então, veja, é o que eu estava falando. Isso é fruto, Cláudio, da falta de estudo mesmo, né? E da compreensão do que é a doutrina espírita. Tá?
se deixar levar por influências, né, de seres demoníacos, de espíritos trevosos, isso é coisa de André Luiz, cara. Isso é coisa né, de história, né, da carunchinha, pô. Não pode. Nós somos luz, gente. A gente tem que falar de coisas positivas, entendeu? De coisas que nos elevem, né? Essa ideia de que você é sempre influenciado pelo mal e tal. Não, você é influenciado por tudo. Os espíritos nos influenciam, na questão 459 do Livro dos Espíritos. Nos influenciam, sim, nos pensamentos e nas atitudes. Agora, que tipo de espírito você quer estar com você? Se você fica lendo livros que te falam de sombras, de trevas e coisa que valha, quem é que você está traindo para estar consigo? Tá certo? Então, se eleve, por favor, esqueça essa ideia de que existe. Né? Até existe, mas eles estão lá no nível deles. Saia desse nível, entende? Leia coisas positivas, né? Ouça coisas positivas. É só assim que você vai se elevar, vai melhorar seu astral, melhorar a sua energia, melhorar a sua luz. E aí, Thiago? Primeiro, uma recomendação, quem quiser aprofundar nesse assunto, o livro Céu e Inferno, capítulo 9 e 10, que é especificamente sobre isso. O que acontece? A gente precisa colocar a culpa dos nossos males em alguém. Na antiguidade, até com uma necessidade de explicação racional, apareceu essa ideia da luta do bem contra o mal em alguns povos, não em todos, e que vai se reproduzindo e vai chegando até nós. Daí essas ideias de demônio, tudo, que os próprios teólogos os teólogos nunca defenderam a ideia de demônio, era muito mais em sermão público que essa ideia vinha à tona, porque não dá para articular. Agora, quando a gente pensa em espíritos, tudo, o máximo que o espírito pode fazer é te dar uma sugestão negativa que você, se você for acolhendo sempre, você vai... Como a gente faz com outras pessoas. Se você sempre ficar ouvindo o que os outros falam, você vira Maria vai com as outras, ou pode virar Maria vai com os espíritos, digamos assim. Qual que é a forma de evitar isso? Refletindo com as ideias que você tem, fazendo uma reforma moral, só isso. Quando Kardec abordou esse assunto na Revista Espírita, se você olhar a Revista Espírita, novembro de 1861, tem um artigo que é bem legal, que houve uma reunião dos espíritas em Bordeaux, e o Erasto passou uma mensagem falando sobre isso. O Erasto só falou, olha, vocês vão passar, vai ter uma turba de espíritos querendo complicar, querendo mistificar, vocês precisam manter a vigilância e colocar a prática do amor e questionar os espíritos e não ter vergonha de questionar, inclusive de discordar e evitar a manifestação se for necessário. Infelizmente não foi ouvido, passou 2 meses, começou o Rostand, a médium Emily Colligan começou a psicografar, né, todos os 4 evangelhos de Rostand. Mas veja, quando houve uma situação em que vemos historicamente que foi problemática, qual foi a ação dos espíritos e do Kardec? Alertar. Então vai ocorrer isso, como que a gente liga? Questionando, comparando os ensinos, refletindo com calma, verificando como que nós estamos no dia a dia, né? Se estamos amando mesmo ou não. Ou seja, não precisa de grandes rituais, tudo. Até essa ideia de trevas, que tem uma coisa de escuro, é porque a gente é ocidental. Por exemplo, no Japão, por que a faixa branca é para iniciante e a faixa preta é daquele que já dominou? Porque a ideia, quem treinou, caiu no chão, levou muito golpe, vai sujando a faixa. Então ela vai ficando escura. Para os japoneses, uma roupa de cor escura representa a sabedoria. Por quê? Porque isso é cultural. Então essa ideia de trevas como algo negativo é uma criação cultural nossa que tem que ser superada. Sim. Tem que ser superada. Como a gente vai superar? Assumindo as responsabilidades pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, buscando entender que somos seres em evolução, então precisamos questionar a nós mesmos também e estudando, buscando colocá-lo em prática. É isso Muito aí, bom. né? É legal falar essa coisa da crença, né, local, que também influencia nas comunicações. Sim. Mas veja só, você está de preto, eu estou de preto, o Thiago está de preto. E a gente sabe que o preto emagrece. Então, tá vendo a diferença? Já ajuda. Uma crença, né?